Mais uma vez estamos aqui para refletir na palavra do Senhor. Nós vamos refletir hoje em Gálatas 6, versículos 3 ao versículo 10. Vamos falar sobre o tempo de Deus. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Será se estamos nos achando os bambambãs e queremos tudo para nós? Se nos achamos mais importante, queremos que tudo seja feito no nosso tempo do que na forma que queremos? Temos que entender que a palavra de Deus diz para a gente não se considerar superiores, né? Já que nós não somos nada, porque nós somos nada. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas devido ao nosso orgulho, hoje queremos estar acima até de Deus, devido a querer resolver os nossos problemas e ter as nossas vontades realizadas o mais rápido possível, né? Devemos nos examinar os nossos atos para saber como estamos. Também temos que entender que o tempo de Deus é o tempo dele. A nossa função aqui é plantar sementes boas para esperar a colheita certa que virá, que o Senhor vai nos trazer. Vamos cuidar uns dos outros, ter mais calma na nossa vida, né? Não andar ansiosos e preocupados, mas sim procurando fazer aquilo que Deus agrada. No versículo de destaque de hoje nós lemos que em Salmo 27, versículo 14, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Está afirmando ali para você ser corajoso e esperar em Deus. Vamos agir dessa forma. Na maior parte das vezes, o ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele sabe quando é o melhor tempo para recebermos certas coisas na nossa vida. Simplesmente espere e confie. Amigos, devemos aprender com a palavra de Deus, fazer o bem e aguardar o tempo de Deus para nossas vidas. A certeza da promessa de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 13 em diante, diz: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e o farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz: tudo tem seu tempo, tenha paciência, Deus sabe o que é melhor para você. Suporte o processo e verá o propósito.
pois por mais fácil, por mais difícil que seja a dificuldade que nós enfrentamos, devemos aguentar firme e não abandonar a nossa fé. Porque é um tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus agir, Ele sabe a melhor hora e o melhor momento. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, no capítulo 3 tem vários versículos que nos dão um pouquinho do entendimento sobre a questão do tempo. E nós vamos ler alguns aqui para você. No versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2 diz: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. No versículo 3 diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. No versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 5 diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Versículo 6 diz: tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. No versículo 7 diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. No versículo 8 diz: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. No versículo 11 diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. No versículo 12 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Também no versículo 13 diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. No versículo 17 diz: pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. No versículo 20 e o versículo 22 diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? Nós devemos procurar ter paz em nossos corações e esperar no Senhor. Nós devemos ler a sua palavra e saber que há um tempo para todas as coisas. Eu não sei o tempo que você está vivendo hoje, se é um tempo de dor, de sofrimento, é um tempo de alegria. Qual é o tempo que você está vivendo? De ansiedade por algo a ser concluído em sua vida? Espere no Senhor. Acalme o teu coração e espera no Senhor. Vamos procurar praticar aquilo que Deus se agrada de nós e vamos viver em paz com Ele. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos os que, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Em Filipenses 4:4 e versículos 5, 6 e 7 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem-se os pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é uma palavra que nós devemos guardar em nossos corações e viver em paz. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldades, financeira. Talvez a doença, alguma enfermidade está cometendo alguém da tua família, está em você. Espere no Senhor, há tempo para todas as coisas. O que nós devemos fazer é confiar em suas promessas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você lembra dos Salmos? Pois é, nós devemos estar firmados na rocha que é Deus e esperar o tempo dele para as nossas vidas.
devemos procurar viver em comunhão com o Senhor, buscar a santidade, como diz lá em Hebreus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Nós devemos nos esforçar para isso, irmãos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E essa tal da ansiedade em nossos corações vai causar muito sofrimento, muita dor. Porque deixamos de confiar em Deus. Quando estamos ansiosos e preocupados, é um sintoma de quem não confia nas promessas do Senhor. No mesmo capítulo 12 de Hebreus, versículo 15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos viver em paz, vamos viver em confiança nas promessas do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, porque Ele está cuidando. Veja, muitas coisas temos recebido de Deus e nós nem pedimos, mas Ele tem cuidado de nós e tem nos dado. Vamos aprender a esperar nele e saber que Ele está cuidando da gente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos o celular na mão, o computador, e queremos as respostas tudo rápida, que alguém nos responda rápido, queremos ganhar logo aquilo para resolver logo aquilo outro, mas nós devemos esperar no tempo de Deus. Com Deus é diferente. Ele sabe a hora certa de agir e a hora certa que vamos receber o que precisamos. Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos criou do pó e sabe muito bem do que precisamos. Vamos confiar nele? Quando ouvi a tua voz,